Já Já. começaste? É cappuccino, é maravilhoso, acho que vão gostar. Eu acho que é dos meus preferidos. Não posso dizer isto, não é? Mas é dos meus preferidos e, e acompanha muito bem conversas inspiradoras, como eu acho que vou ter com vocês. Então é assim: vocês metem 4 colherzinhas, eu ponho 4 e juntam água e é só mexer. Fica logo pronto, porque para uma caravana o que é preciso é isto, não é? É ser-se assim prático e ele é super solúvel, portanto vocês. Vou-vos passar e vocês tratam de vocês que eu não chego aí, pode ser? Espetacular. Silvia. Olhem, eu estou muito contente de vos ter aqui, porque apesar, nós somos colegas de podcast, não é? Sim. Gravamos todas aqui na draft, perto umas das outras. Se bem que o meu é uma caravana, o vosso não. Tama. Vosso não. Mas ainda não tínhamos estado assim. Eu já me devia ter lembrado disto há mais tempo, de convidar quem está aqui mais perto. Às vezes esquecemos de quem está mais próximo, não é? Sim, e o óbvio às vezes não é assim tão óbvio, não é? Já Pois é. meus colheres. Olha, se vocês. Essa é a minha colher. Por isso. É. Exatamente. Obrigada. E portanto acho que foi uma ótima ideia estarem aqui. Estou mesmo contente de vos ter cá. Obrigada. Obrigada a nós. Agora vou-vos passar. Esperem aí, só um segundinho para vos passar água. Enquanto eu faço aqui a apresentação, vocês cuidam de vocês, está bem? Então, hoje na caravana vamos falar sobre empreendedorismo, criatividade e a magia de transformar ideias em projetos com impacto. Juntam-se a mim duas mulheres incríveis, vizinhas, que tal como eu viram uma oportunidade e decidiram criar algo que inspira e transforma. Juntas vamos explorar, tinha que ser juntas, que a Madalena diz, tens que vir, tens que também falar do teu podcast, está bem. Vamos explorar os bastidores dos nossos podcasts e partilhar os desafios, as aprendizagens e as conquistas de sermos empreendedoras, ou de ouvirmos empreendedores, não é? Ou de dar a oportunidade de qualquer pessoa ser empreendedora, que também estávamos a falar disso, não é? Exatamente. Sim, sem dúvida. Madalena Beirão tem o Sapateado, é um espaço de partilha e inovação dedicado a marcas portuguesas, dá voz aos bastidores das marcas, sejam elas adultas, emergentes ou reinventadas. Ao ritmo de cada história, ela revela a arte de empreender um mercado exigente, explorando como é calçar os sapatos do outro. Uma conversa terapêutica e inspiradora para quem está a construir ou sonha construir algo do zero. Silvia Nunes, do Profiler. Há quanto tempo? Vocês sabem há quanto tempo começaram a gravar? Há 3 anos, foi logo no segundo ano de Covid, no meu caso. Sim, eu 2021 também. Já são maduras. Podcast das maduras. Com mais de Mas 15 muito anos. Só para ti, Rita. Com mais de 15 anos de experiência em recursos humanos, Silvia Nunes trouxe a sua paixão por histórias de carreira para o Profiler. Este podcast mergulha em percursos únicos, vidas inspiradoras e as conquistas e desafios e talentos que fazem a diferença. Aqui na caravana celebramos o lifestyle, a leveza e a busca por uma vida mais equilibrada, com foco no bem-estar e nas relações humanas. Partilhamos histórias e inspirações, que talvez a ver, já juntei aqui como tu mandaste, que nos ajudam a viver de forma mais consciente e feliz. Neste episódio vamos descobrir como as nossas realidades cruzam, ou se podem cruzar, as lições que aprendemos e o impacto que este trabalho tem em quem somos e no nosso dia-a-dia. Portanto, fiquem connosco, não percam. Estava tudo bem? Estava tudo certo? Está espetacular. Que maravilha. Obrigada por terem vindo mais uma vez. Obrigada. Como é que é a experiência? Como é que foi a experiência de nunca terem, no fundo, quem tem uma marca está um bocadinho atrás, não é? Atrás da sua marca e de repente tem que vir. Tu não tens marca, mas é numa empresa, nada a ver, e de repente. Como é que aconteceu? Começamos pela Madalena? Começamos pela Silvia, que o Tá podcast dela é anterior então ao estás Estamos por em respeito. lógica- A antiguidade da Estás por casa. lógica- respeito. antiguidade. Ok, muito bem. No meu caso é exatamente isso que tu estavas a comentar, ou seja, não tinha nenhuma marca há muito tempo que eu pensava num formato, numa forma de partilhar as histórias que sou eu que ouvia. Portanto, há muitos anos que eu trabalho em recursos humanos, entrevisto e reúno-me com pessoas muito diferentes e muitas pessoas constantemente, e acontecia-me imenso ouvir as histórias daquelas pessoas e chegar muitas vezes ao open space e dizer que pena que sou eu que ouvi isto que acabei de ouvir, vou-vos contar. E portanto, há muitos anos que eu tinha esta ideia de como é que eu um dia vou dar voz a estas histórias, porque se a mim me marcam de alguma maneira, todas elas de um formato diferente, isto provavelmente acontece com outras pessoas se eu chegar a outras. Mas eu posso dizer que isto era uma coisa que eu tinha na minha cabeça há muitos anos. Eu não sabia como. Havia pessoas que me diziam, escreve um livro. E eu dizia, eu acho que isto escrito não é igual. Vai Tem que ser ganhar contado tanto. em viva voz. E depois houve uma vez, ainda havia, já havia naturalmente a caravana, mas havia muito poucos podcasts
há meia dúzia de anos atrás, não é? E depois foi um amigo meu que foi entrevistado a um podcast que na altura me disse, olha, ouve lá, eu acho que ainda nem tinha muito hábito de consumir podcast, e quando estava a ouvi-lo, a verdade é que eu já não estava a ouvi-lo, porque comecei a imaginar aquilo que eu podia fazer com o meu conteúdo. E portanto, isto, eu posso-vos dizer que isto aconteceu durante as férias em agosto, eu em setembro sentei-me com a draft e em outubro estava a gravar. Portanto, eu depois sou muito dito e feito, e assim que percebi por onde é que era o caminho, rapidamente quis pô-lo, mas confesso-vos que eu na altura, quando me sentei aqui com o Bruno e na altura com a Mariana também, vinha por 3 meses, eu pensei, vou fazer 12 episódios, isto vai ser muito giro de fazer, e depois já está, porque isto não é o meu trabalho, isto requer tempo e Sim, eu investimento. ia perguntar, porque isso, quer dizer, a tua empresa teve que te deixar Sim, gravar, isso foi não é? a primeira coisa, ou seja, assim que eu tive a ideia e que percebi que era passível de ser materializada, conversei dentro de minha casa, dentro da organização para a qual trabalho, para a Michael Page, e falei com o meu chefe na altura para lhe pedir o que é que ele achava da ideia e se eu tinha de facto o ok da própria organização para poder diversificar um bocadinho aquilo que eu fazia. E na verdade, devemos de falar seguramente disso um bocadinho mais à frente, as coisas acabam todas por se misturar ao longo do tempo. Quando é para ir, não é? É. E eu vim por 3 meses e agora já lá vão mais de 3 anos. E para ir com sapatos bonitos, é que eu nem sei se disse Dillian na tua apresentação, pois não? Também não tenho a certeza, mas Eu acho que não há problema, eu não agora temos estava aqui a imenso pensar. tempo ainda. Exato. Madalena, tu que dizes que és tímida, não é? E sou mesmo uma pessoa de bastidores e tem graça, porque estar deste lado da cadeira, da mesa, é mesmo uma zona de total desconforto. Mas este projeto nasce por isso, este sapateado. Mas é diferente ser entrevistada e entrevistar, É ou completamente não? diferente. Sim. Portanto, eu já fui para uma zona de desconforto para entrevistar e agora então aqui estou muito mais desconfortável. Mas faz parte. Sim. Mas o projeto na verdade, nasce na pandemia. Acho que foi uma altura, não vale a pena falarmos aqui do quão Certo. difícil foi, mas trouxe realmente a necessidade de pararmos, de pensarmos e de nos reinventarmos. Porque tu Nós estávamos de portas fechadas, não nós é? temos Uma a Zilena é uma loja. marca de sapatos, para quem não conhece, uma marca portuguesa. Linda. Sim, não posso falar. Não posso mostrar os meus pés agora, não é? Exato. E no fundo tem lojas físicas, também tem loja online, mas quer dizer, as lojas estavam fechadas E sapatos as pessoas provavelmente gostam de sapatos. experimentar, não é? É aquela Gostam de coisa. Agora já está experimentar. diferente, já aprenderam. Sim, acho que Que a a troca é disponibilidade fácil. online, desde que facilites o processo, é tudo mais fácil. Mas a questão é que numa pandemia e num confinamento, sapatos provavelmente vai ser a última prioridade da vida das pessoas, não é? Portanto, tudo estás a pois. discutir se vais viver ou se não vais viver. E está tudo de pantufas em andavas casa. provavelmente descalço em casa ou de pantufas. Portanto, é assim um Sim, choque que horror, isso é mesmo assustador. tens que aprender realmente. a relativizar, tens que, no fundo, ganhas perspectiva e tens que, no fundo, pensar. Foi uma fase super difícil porque a minha cabeça está completamente orientada para soluções e, de facto, acho que foi a primeira vez que fiquei de olhos tapados. Sim, agora ficas de olhos tapados e não podes fazer nada. E isso bloqueou-me completamente ao princípio. Já me estou a perder porque, na verdade, vou voltar atrás para dizer como é que o podcast nasceu, mas pronto, isto para dizer que depois de Nasceu de uma desbloqueado, encruzilhada. sim, depois de desbloqueado aquele impacto inicial, e depois falaremos mais à frente ou não sobre a Zillian, mas a questão foi que a necessidade de reinventares e de criares coisas novas foi o momento em que ela teve que acontecer. E eu comecei a ouvir podcasts nessa altura, um deles era o teu, naquela caminhada matinal antes do dia começar, com Eu telescolas. tive muita sorte e... porque tive sempre Sim, podcast. Sim. Porque tinha feito uma operação antes, então gravei Exatamente, tu muitos. tinhas imensos episódios gravados. Tinha 3 meses. Eu Exatamente. tive muita sorte. Foi um timing perfeito para Saí ti, da não é? operação e fechámos. Sim, Mal eu sabia, portanto, tipo em casa com os meus filhos. eu lembro-me disso. É a recuperação de uma operação e tipo, o que é isto? Mas sim, Mas pronto, mas eu isso, ouvia essa parte podcast, tinha. ouvia o teu, ouvia outros e era a rotina matinal para o dia começar. Precisava daquela caminhada de manhã para conseguir começar o dia difícil que vinha. E depois, uma das preocupações da marca sempre foi, e que nós temos, é de trazer novidades e trazer conteúdos novos e trazer um bocadinho, estar à frente no que toca a formas de comunicar, ou mesmo em termos de produto, ou em formas de estar no mercado. E
na verdade, o áudio e o som e a voz era uma das grandes tendências. Havia alguns podcasts, mas como a Silvia dizia, ainda não havia a quantidade de podcasts que há hoje. E, sobretudo, marcas não estavam ainda dentro de podcasts. E, portanto, dentro dessa ótica de querer trazer novidade para a marca. Não, assim com marca não em consigo Portugal, dizer com toda a certeza, não, mas acredito que das primeiras teremos sido. Essa vontade de trazer conteúdo diferente, aliada ao facto de, na pandemia, termos virado mais para dentro marcas nacionais e este espírito de colaboração que também faz parte da minha maneira de ser, de querer. Acho que não faz sentido estarmos sozinhos, acho que todos temos as mesmas dores, acho que em algum momento os pontos se tocam. Nasceu daí um bocadinho a ideia, não é? Juntos mais fortes. E no fundo as marcas comunicam sempre para os clientes, mas esta parte de trás, e sendo eu uma pessoa de bastidores, achei que podia ser interessante partilhar um bocadinho as histórias das marcas e partilhar de tudo o que acontece por trás, porque no fundo para chegar àquele resultado final há muito trabalho, e muito trabalho é invisível. E as histórias, eu gosto muito de marcas e inspiro-me imenso com histórias, portanto foi daí que nasceu o Sapateado. E depois disseste, eu vou. E depois disse, eu vou. Começaste, mãe. Eu não vou, eu não disse logo eu vou. Eu vim partilhar a ideia com o Bruno também, na altura, e com a Mariana, numa ótica completamente descontraída, não é? Porque pode ser uma ideia completamente disparatada, portanto vou lá perguntar o que é que eles acham. E eles acharam que fazia imenso sentido, que era um conteúdo que ia ter um público específico. Sim. E portanto deram-me toda a força. E a seguir os primeiros episódios são um drama, não é? Porque tu não estás preparada. E eu entrei no disparate de gravar 3 de uma vez só, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Sim. E por isso até me senti mal. Pois, imagino. No fim, deu-me assim uma descarga de nervos. Sim. Mas pronto, mas que as pessoas nem perceberam. Sim, na verdade, acho que talvez não sei. Também as pessoas não me conheciam, portanto não sabem se aquele é o registro nervoso ou o registro normal. Mas foi assim que começou. Comecei com marcas mais próximas, depois fui alargando e agora estamos na 3ª temporada, que é dedicada a marcas grandes com muita história para partilhar. E começar, como é que as pessoas vos viram? Ou mesmo tipo as pessoas mais próximas, o que é que tipo, ainda estávamos naquela tipo podcast de uma marca ou podcast de carreiras, houve assim ou toda a gente achou boa ideia, ficaram assim mais de pé atrás com alguma coisa ou já estavam completamente decididas? No meu caso, como eu vivo rodeada de pessoas que acham que eu sou capaz de fazer qualquer coisa, a pessoa que está sempre mais de pé atrás sou eu própria. E portanto eu sou sempre muito empurrada para arriscar. E na altura o pensamento foi este, para mim própria até de uma maneira muito racional, que é, qual é que é o problema se correr mal? Sim. Porque nós muitas vezes não avançamos porque, vou fazer... Isso pode ser um bom truque para, não é, para aquelas pessoas que querem tão perfeito que depois não avançam com nada, não é? Sem dúvida. E sabes que a diferença... como é que os outros sabem se correu bem ou se correu mal? Exatamente. Só tu é que sabes o que é que preparaste e o que é que está a sair. Portanto, os outros não têm a percepção se aquilo que está a sair era o que estava ou não estava preparado. E até porque um podcast é uma coisa super... Quer dizer, podes parar, voltar atrás, não é? Claro, o bom é fazer assim sim, tudo e no seguido. limite o episódio não vai para o ar, no limite. Sim. E portanto, no meu caso, a minha questão foi essa. Eu gosto muito de fazer coisas, mas não lido lindamente com o tema da exposição, gosto muito mais de backstage, portanto foi uma coisa que eu tive que trabalhar em mim própria também. Aliás, ao início, os meus primeiros episódios bastante até eram só áudio e eu escudava-me na exposição, assim a exposição dos meus convidados era menor, mas na verdade eu estava-me a escudar a mim própria, acho eu, hoje em dia. E depois aqui a Draft insistiu muito para passarmos para vídeo e eu ainda demorei algum tempo a ceder, mas depois acabei por ceder e, portanto, confesso que hoje sento-me a conversar e que me esqueço um bocadinho do entorno. É uma questão de prática. E de desfrutar da conversa, da envolvência da conversa. Eu acho que tem muito a ver com isso, que é tu sentas-te a conversar com alguém com quem queres mesmo conversar, e eu acho que no meu caso em particular, igualmente na Madalena também, que é, eu tenho o poder de decidir com quem é que me sento a conversar, que é extraordinário, não é? E, portanto, eu sento-me a conversar com pessoas que eu quero tanto conhecer e ouvir, que a envolvência da conversa permita que a pessoa fique mais tranquila e menos nervosa com o impacto da visibilidade. E, portanto, para mim, que não estou dependente de números, da visibilidade para poder continuar a fazer,
que é uma grande mais-valia no meu caso, Exato. gera-me esse conforto adicional que eu acho que é importante. Mas, portanto, o entorno, a bem da verdade, respondendo à tua pergunta, reagiu bem. Portanto, o Profiler, na verdade, não existia um podcast dedicado às carreiras das pessoas e, sobretudo, no meu mercado, nos recursos humanos, vieram imensas pessoas ter comigo a dizer que boa ideia, que giro que é partilhar estas histórias e, portanto, hoje já existem outro naturalmente, mas na altura não existiam e, portanto, o impacto foi muito interessante nisto de dar visibilidade à pessoa, naturalmente, mas também à carreira, às escolhas, porque é que escolheram isto e não aquilo. E nós muitas vezes temos a percepção de que às vezes as pessoas chegaram a um determinado lugar porque conheciam alguém, e a maioria das pessoas chegou com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, com muita tentativa e erro. E as pessoas partilham isso. Eu acho que as pessoas são muito generosas na partilha e isso ajuda muito a quem está a entrevistar. Sim. E cria-se aquela, não é? Aquela empatia, mesmo Sim. para quem está a ouvir, de quando não corre bem, quando não é? Isso é muito. Sim, a pessoa é muito- identifica-se com o que Não ouve, não é? é? Sem dúvida. No caso do sapateado, a responsabilidade é sempre do que é que pode ou não, se faz sentido para a marca, se é um conteúdo que vai acrescentar ou não vai acrescentar, mas na fase em que foi lançado, também eu faço sempre este exercício, o que é que pior pode acontecer, sempre, porque para relativizar e para Sim. baixar um bocadinho a pressão e porque no final do dia, se não correr bem, tu podes sempre voltar atrás. E eu acho que, e antigamente isso era um exercício mais difícil, mas eu acho que a pandemia trouxe essa liberdade, porque de facto tudo pode acontecer de um dia para o outro, não é? E então eu Certo. acho que nos deu também essa abertura de cabeça. Porque não experimentar? Porque não testar? Na verdade, e nós somos uma marca portuguesa, feita de raiz, portanto não temos guidelines para seguir, por isso, porque não? E esta vontade de trazer de coisas novas e conteúdo novo, também tens que arriscar, não é? Tens que correr o risco, se não correr bem, não corre. Mas no fundo a aceitação foi boa e a partilha foi com algumas pessoas próximas da marca que não estavam dentro da marca, para no fundo não estarem influenciadas, mas era um conteúdo muito diferente e portanto podia correr bem como podia correr mal, mas na verdade não estava diretamente relacionado com o produto ou com a marca, porque acaba por ser um bocadinho mais enviosado, não é? A partilha de bastidores de marcas portuguesas, não está diretamente estava a pensar relacionado que com a às nossa. vezes o vosso até se toca. Sim, de alguma forma, porque Até há é uma histórias concorrência saudável aqui. super saudável. Super saudável. Aliás, a Madalena já foi minha convidada, portanto, E eu também já tenho aqui portanto, pessoas a falar de marcas e de. é super saudável. Não sei se temos convidados repetidos de um lado e do outro, até confesso que acho que não, curiosamente. Acho que gravei agora com uma que já foi, Não mas pode sim, dizer. não posso dizer Mas isso. sim, mas o enfoque, o diferente, meu enfoque sem é muito dúvida. na pessoa, na Claro. carreira, nas escolhas, e o da Madalena é É muito nas marcas. enfocado na E é marca. tão e na engraçado expressão da marca. porque não há mesmo concorrência, porque depende completamente do entrevistador, não é? E Tipo, do conteúdo a que tu forma focas, como tu, sim. não é? A forma como as pessoas agora dizem, tens tanta concorrência, já há uns a fazer. Nunca é igual, porque sou eu, não é? É o teu. É as Como perguntas que tu as tuas fazes, é o perguntas, a tua conteúdo que tu queres forma de trabalhar. fazer, a tua, Sim. não é? O teu ângulo Sim. é completamente diferente. Acho que é muito difícil haver concorrência em podcasts, não acham? Acho que pode haver concorrência direta se forem temas exatamente iguais, ainda que seja com pessoas diferentes que estão a entrevistar, podes sentir que o tema é muito Parecido, tá parecido bem, mas e tu que se ouves esgota. aquele porque Mas, gostas daquele podcast sim, e mas porque sim. gostas daquela entrevistadora. Sim. Ou daquele Sim, entrevistador, também não quando é? direcionas, eu já tive convidados que eu já os tinha ouvido em outros podcasts, que os temas foram muito direcionados a uma questão ou outra, em que eu decidi que eu Ias não vou para querer ir por ali. Exato. E portanto a conversa é outra conversa Acaba completamente por distinta a partir mudar. do momento em que optas por um caminho diferente É no isso. rumo da conversa. Sim, eu faço isso com algumas marcas que estou a entrevistar ou pessoas que já foram a N podcasts. Pois, Eu tento tens ir outro buscar perguntas sítio. diferentes para trazer um bocadinho, lá está, eu estava a dizer, essa lente, não é? Uma visão um exato. bocadinho diferente sobre a história da marca ou sobre a história da pessoa. Claro que há conteúdo que vai ser repetido, mas porque é a história da marca, ou porque são fatores que têm que ser ditos, mas essa forma que tu estás a dizer de perguntar de forma diferente e de conseguir trazer uma visão diferente, Acontece. consegues realmente trazer essa personalidade para o podcast. Exato. Sim. O que é que ganha uma marca, o que é que ganha uma empresa com esta partilha? No fundo é uma partilha, não é? Podia estar só a fazer aquele trabalho, mas deixam de sair para
trazeres algo novo, para, não é? Para criares alguma coisa nova, porque tu nem se sabe qual é a tua empresa. O podcast No podcast não tem não. relação direta Exato, com a minha não tem empresa, é uma relação. coisa que eu faço em formato No- independente. Exato, Naturalmente que eu comecei a fazer com o aval da minha empresa. claro. E indo à tua questão, eu acho que as empresas têm tudo a ganhar quando permitem que os colaboradores diversifiquem as coisas que fazem. Porquê? Eu tenho adquirido, ou presunção ou não, mas eu acredito que tenho adquirido um conjunto de competências e de valências que se calhar se eu não tivesse a passar por esta experiência de fazer um podcast eu não tinha adquirido. Mas na minha função da Michael Page, é uma função hoje em dia cada vez mais relacional. E em tudo na vida tu podes estabelecer relações e portanto, há bocado falávamos em juntos, não é? Eu digo sempre, o mundo é redondo e portanto as coisas acabam por inevitavelmente cruzarem-se. Para já, o conteúdo que eu trabalho no podcast tem uma relação muito direta com aquilo que é o meu trabalho, não é? Eu estou a entrevistar convidados como eu entrevisto os meus candidatos na minha empresa, não é? Que amanhã podem ser meus potenciais clientes ou não vêm por essa razão, não ficam por essa razão também, Claro. certamente, mas está tudo relacionado com este estabelecer de relações. E depois passam imenso conhecimento, não é? Passam imenso conhecimento, história, aprendes imenso a ouvir os sim. teus convidados, imenso, no meu caso eu aprendo mesmo muito. Passas a conhecer mais pessoas que te desbloqueiam coisas no teu dia-a-dia, não é? Eu hoje tenho um leque muito mais alargado de pessoas a quem posso fazer um telefonema para pedir ajuda não é uma coisa que eu preciso e vice-versa. Portanto, ao alargares esta rede de contactos, também te permite ter mais pessoas a quem possas pedir ajuda, ter uma dúvida, desbloquear uma situação qualquer. Eu não sei, mas eu sei quem sabe e, portanto, eu vou fazer este telefonema. Portanto, nasce desta partilha um conjunto de coisas. Aliás, eu já fiz N coisas. Já entrevistei pessoas com quem, depois do podcast, já fizemos N coisas em conjunto e que já nos cruzámos em conferências, somos oradores na mesma mesa redonda e a interação é radicalmente diferente, porque já há uma relação previamente estabelecida. E, portanto, as empresas, ao permitirem que os seus colaboradores que tenham esta mente mais empreendedora de quererem fazer mais coisas com as suas horas, permite que as pessoas adquiram valências e competências novas que depois acrescentam no dia-a-dia de trabalho. Portanto, no fundo, isto ganhamos Está todos. a mudar, porque eu sinto que Portugal ainda tipo, é um bocado mal visto. Agora que ela vai sair mais cedo, porque não fez as 8 horas ou as 7 horas e vai gravar um podcast, está ali no bem bom. Tem melhorado bastante, diria eu, porque há esta percepção, não é? As organizações hoje são lideradas por pessoas também que veem estas mais-valias e parece que o mundo abriu um bocadinho, não sei, também, não é? Talvez a pandemia também nos tenha misturado, que nós temos que estar juntos, que temos que ir juntos. Sim. E quer queiramos, quer não, de cada vez que a Sílvia grava um episódio, já me vou meter na conversa, claro, e é isso mesmo. faz publicidade à Michael Page, independentemente de não estar escrito no podcast, é inevitável que o percurso da Sílvia é esse, que as pessoas sabem qual é que é o teu percurso profissional. Todas as relações são o dia-a-dia das empresas e, portanto, este network que é criado amanhã faz todo o sentido. A Sílvia, só corrigindo, faz muito mais favores do que pede. Portanto, esta porta que se abre é para todas as pessoas ficam com uma super pessoa a quem podem pedir ajuda, porque ela não pede ajuda, só dá ajuda. Mas é uma publicidade. Eu tenho outros exemplos. Temos uma amiga em comum que é CEO numa agência de mídia e que faz outras 1000 coisas e escreve livros e dá aulas e, na verdade, a empresa dela, no final do dia, vai beneficiar precisamente por essa E o que é que uma marca beneficia? Portanto, a marca é mais fácil marca perceber. É uma realidade completamente diferente. Aqui é a criação de conteúdo, não é? Basicamente as pessoas consomem conteúdo ou por entretenimento ou por aprendizagem, para se manterem informadas, para aprenderem alguma área, e nós o que queremos é trazer conteúdo que seja relevante para o nosso target. Nós queríamos comunicar especificamente para um target mais novo, e fizemos também com esse foco de chegar a pessoas mais novas e de ter um conteúdo diferente. Não estamos a falar de sapatos, não estamos a falar de moda, é uma área diferente que é falada no podcast, mas o tema do empreendedorismo é uma área que interessa muito cada vez mais às pessoas mais novas, que provavelmente não vão ter uma profissão, vão ter várias. A inquietação que eles têm e a velocidade a que eles vivem, querem sempre projetos novos e coisas diferentes, e portanto o nosso objetivo era realmente criar conteúdo
no fundo, uma plataforma de conteúdo diferente da marca, não é um conteúdo que respira o dia-a-dia da marca, mas é no fundo a marca, é inspirado na marca e é um conteúdo que acrescenta a este target. Mas target também que podia, quer. também podia ser assim uma coisa mais. Tu podias estar assim na tua quintinha, não é? Não vou ouvir não sei o quê porque eu quero é que comprem aqui. Mas também é um coisa de altruísmo, de dar voz a outras marcas, a outros projetos. Sim, isso também nasce desta partilha que eu falava há bocadinho e de achar que faz mesmo sentido partilharmos entre todos. Todas as marcas têm necessidade de fazer determinadas coisas que são todas iguais, não é? E têm desafios que são muito parecidos e, portanto, se nós partilharmos o que é que são os desafios, o que é que são as coisas boas, ideias que no fundo estas empresas e estas marcas vivem com muitas, alguns dos empreendedores com quem eu falo, vivem um bocadinho, não digo solidão, mas há momentos que de facto são solitários e, portanto, tu tens que pensar no negócio da A a Z sozinho ou com os teus sócios ou com quem estiver na marca, mas no fundo é um papel um bocadinho solitário e, portanto, esta partilha... E que nem sabes se vai dar certo ou não, não é? Sim, e que se calhar se tiveres tens outras sempre esse experiências... risco e se tiveres pessoas com quem trocas ideias e com quem, olha, já fizeste isto, como Já é que fiz correu? isto e correu mal. Exatamente, Bem. não vais por aí. Uhum. Essa partilha é super enriquecedora e corta caminho, na verdade. Aliás, hoje as mentorias estão a crescer imenso precisamente por isso, para tu poderes proporcionar conhecimento a outras pessoas que elas não precisam de correr exatamente os mesmos percursos e se calhar podem correr um percurso mais curto. E eu acho que em termos de marcas nacionais nós temos imensa riqueza, imensa criatividade, imensas histórias bonitas para contar, com muita qualidade. Nós produzimos para N países e sempre fomos produtores de muita qualidade, mas depois não somos tão fortes a criar marcas e a vender o nosso país com essa qualidade, não é? Não somos muito... não achas que não somos muito orgulhosos das nossas coisas? Tipo, parece que tipo, o que vem lá de fora eu acho que tem a ver com percepção. Agora está a mudar também. Está a mudar. Graças e acho que tem a ver Deus. com uma questão cultural, que também acho que está a mudar, mas de não nos... de ficarmos atrás do pano, de não nos vendermos, de não... Nós temos imensa qualidade, mas se calhar não fazemos, não gritamos ao mundo a produção que fazemos. E isto é uma questão cultural que já vem de trás. E, portanto, enquanto nós não tivermos marcas muito fortes, que de facto, e agora já temos várias e com um trabalho feito internacionalmente fortíssimo e onde respiras qualidade, seja uma Vista Alegre, seja há N marcas que tu vês o rigor, a qualidade, o design e que consegues ter estes valores todos numa marca portuguesa. É que às tantas falavam mais lá de fora de nós do que mas nós, é não preciso, era? mas exatamente, é preciso virem pessoas de fora, valorizar as coisas boas do país, da cidade, de Lisboa, porque parece que nós de dentro não temos essa lente também, não sei se é lente, essa visão. Somos muito modestos connosco, não é? Temos ainda aquela coisa de... Eu acho que está associado porque somos... pensamento que somos um país pequeno e, portanto, um país... Mas a qualidade não se mede pela dimensão do país. E também a verdade é que nós temos cada vez mais portugueses pelo mundo a mostrar como é que se faz bem feito. Eu acho que também tem a ver com a personalidade do povo, não é? Porque nós não somos muito de, tipo... Há povos, não é? Que chegam, peito aberto, tipo... Sim. Não há melhor que eu. E nós não é? Sim. E nós somos um bocado mais tipo... discretos. Eu tenho aqui este produtinho. Eu acho que vai gostar, mas... Sim, e acho que agora está a mudar um bocadinho e já está a nascer este orgulho das nossas coisas. Mas foi preciso outros dizerem-nos, tipo... Foi virem cá buscar. Foi preciso passarmos, se calhar, por uma pandemia para olharmos mais para dentro. Certo. Porque marcas internacionais eram sempre, se calhar, preferidas face às nacionais. Sim, também porque tens cada vez mais projetos nacionais, empreendedores portugueses de facto a brilhar em Portugal e fora, não é? E isso muda o paradigma. Claro. E tu também passas a olhar para o lado e percebes, espera, isto afinal é possível e vai acontecendo mais pessoas tentarem. Naturalmente que há muitas que tentam e não conseguem, faz parte do caminho, mas também mais é muito mal visto em Portugal e lá fora, tipo, é normal. Falha, não é? A falha, não é? Os Estados Unidos, eles, tipo, é mau não ter muitas, não abrir e fechar empresas, não é? Tipo, eles estão muito habituados. E nós como mudar de emprego. Por exemplo, no Reino Unido há imensas pessoas, um número muito, muito elevado de pessoas que trocam de emprego a cada 3 anos e é um percurso
de carreira Tipo, faz normalíssimo, faz parte. Agora, aqui em Portugal as coisas também estão diferentes, mas há antigamente era 20 anos instável. atrás, Sim. uma pessoa que a cada 2 anos Era tipo, mudava de tinha alguma projeto, coisa espera, mal. porque é Que é que esta pessoa ela é não que está a falhar. estabiliza? Exato. Não é? E hoje a percepção também é francamente Sim. diferente, porque há novas formas de pensar, as pessoas fazem percursos diferentes e vamos todos habituar-nos um bocadinho àquilo que são as novas realidades. Mas a falha faz parte, e isso é uma Sim. das coisas que eu gosto sempre Sem de dúvida. explorar nos episódios, tem que ver com os desafios que as pessoas enfrentam e o que é que as pessoas tiveram quantas vezes tentaram para conseguir, e muitas vezes quando tu és convidada para uma determinada função nova, não é? Supostamente de maior responsabilidade do que aquelas que tens atualmente, dizes que sim, mas as pessoas dizem que sim com imenso receio. E muitas vezes pensa-se que a pessoa, não, porque como vai ter um estatuto diferente, vamos embora, não se tem medo de nada e a ser sempre à frente. Não é verdade. Portanto, a grande maioria das pessoas diz que sim, com imensa vontade, mas a vontade e o medo são coisas muito proporcionais. sim. E este medo é uma coisa que também deixa os sentidos mais alerta para se tentar fazer realmente bem feito. Deixa-me só fazer-te uma medo. perguntinha, Claro. que eu não vou a uma entrevista de trabalho há muito tempo. Vamos fazer agora Adorava aqui uma. saber. Ainda fazem aquela do qual é o seu defeito, e depois as pessoas arranjam tipo uma qualidade disfarçada de defeito. Olha, eu nunca... Tipo, eu sou super exigente comigo. teimosa, sou muito Eu teimosa. sou super teimosa e persistente e não largo uma ideia boa. Não, as formas de entrevistar têm mudado ao longo dos anos, mas isso também sempre depende muito de quem está a entrevistar. Portanto, eu não me recordo de perguntar a alguém, e agora vai parecer um bocado meu dizer, não, perguntaste de qual é que era o maior defeito ou a maior virtude, mas havia uma pergunta que era muito comum, que era, onde é que se vê daqui a 5 anos? Esta era uma pergunta que certo. era muito feita, e depois tiveste a ter, cada vez tiveste mais pessoas Ninguém sabe, a não é? dizer, eu Sim. própria, se me fizerem essa pergunta, Sim. não faço ideia. Certo. Não sei mesmo, E se mas calhar fico ainda bem, mesmo não é? contente por não saber, porque isso Pois. deixa-me a mente aberta para eu ir criando, ir testando, ir experimentando, ir fazendo. E isso também tem, uma vez mais, que ver com as organizações onde nós estamos, não é? Organizações que te permitem experimentar, mudar dentro de casa, que é outra coisa que as pessoas não pensam muitas vezes. As pessoas pensam que Isso mudar foi de o meu emprego, Isso foi o meu grande drama, é por isso é que eu me despedi. porque as pessoas Porque eu pensam tinha, tipo, que... imagina, eu entrei para o entretenimento. Vocês querem que eu partilhe? Eu partilho. Queremos saber Eu entrei os na teus SIC bastidores. para o entretenimento. E depois o programa onde eu estava, quando eu, a seguir a ter a minha primeira filha, quando eu voltei, o programa tinha acabado. E puseram-me na informação. Eu odiava a informação. E o entretenimento estava na porta ao lado e não me deixavam ir. Tipo, e então... Mas nesse caso Mas foi- aí, não sim. foi bem sucedido, mas Sim. imagina, mudar de emprego não tem que implicar mudar de empresa, porque se tu dentro Sim. da tua própria empresa te É isso que eu estou a candidatares a uma dizer, área tipo, funcional sim, diferente, porque é mas que- que queiras, no mas- teu caso tu não querias, não é? Sim, tu não te eu queria identificavas com a voltar. informação. Não, mas eu queria podia voltar ter para o havido outro lado outra e podia área. ter Sim. passado outra vez para... Portanto, essas mas mudanças... depois, como dava jeito, e como eu fazia o horário das 6 da manhã, fui ficando Pois. ali. E não houve... Ai, adoro a SIC, desculpem, que horror. Mas pronto, não houve essa abertura de perceber. Mas depois também, se calhar, eu também já era mãe e também, se calhar, já não tinha vida para ir sem horários para o entretenimento. Portanto, Sim, não mas é muitas não foi às o vezes momento. pessoas perguntam muitas vezes, já faz 20 anos em janeiro que eu estou na Michael Page, e perguntam muitas vezes porque é que eu em 20 anos nunca mudei de emprego. Em primeiro lugar, felizmente tive algumas oportunidades, não é por essa a razão. Às vezes perguntam, mas nunca ninguém te convidou para ir para outro sítio? Já, mas eu internamente tenho tido a oportunidade de a cada X anos mudar, ir para uma área de negócio diferente, propor-me a criar um projeto de raiz, estar envolvida em coisas mais transversais. E isto acaba por ser um faz com emprego que eu não diferente. sinta a necessidade de trocar de empresa. Claro. Mas na verdade eu sinto que troquei de emprego várias vezes ao longo destes 20 anos. E isto, uma vez mais, há uma pessoa que nós também conhecemos que diz muitas vezes que é: entregamos muitas vezes as nossas vidas e as nossas carreiras nas mãos das nossas chefias. Deixamos-los conduzir isso. Certo. E levantamos poucas vezes a mão para dizer: olha, eu se calhar até gostava Claro, de experimentar. mas foi isso que me falhou. Eu dizia, eu quero ir para ali. Sim. E tipo, não tinha coragem. E então eles também não sabiam, portanto... Até porque a responsabilidade da carreira não é só das empresas, é das pessoas que lá trabalham. Claro. Portanto, és tu responsável pela carreira que tu queres fazer. E não podes também ficar numa posição passiva à espera que surjam todas as oportunidades, porque às vezes as oportunidades podem ser criadas por ti. É Outra como- coisa também que mudou muito, que é isso, que é, nós estávamos um bocadinho habituados há 50 anos, não é? De uma pessoa ia para um emprego e morria nesse emprego, não é? Ficava Sim. a vida toda Sim. e isso era bem visto, não era? Era bem visto, tipo, porque era uma coisa estável. Sim. E Mas hoje já porque- tens um bocadinho o inverso. E Me agora- perguntam, mas não, como é que hoje tu não tem estás há nada a 20 ver. anos no mesmo sítio? Exato, Fazem uma também já pergunta, fazem ao Mas contrário. porque há poucos casos de tu conseguires te reinventar e ter experiências totalmente diferentes na mesma empresa. E isso é um trabalho espetacular que a empresa faz. Sim, mas mas não aí fazem, voltamos não é? ao tema do empreendedorismo, que é Certo.
Pois, também porque está em nós ti. queríamos trazer isto Também para a está em ti. pessoa. Nós vamos falar, o empreendedorismo não é preciso seres empreendedor. Tu podes ser empreendedor sem ter uma empresa, não Não é? tens de ter um negócio, tu podes Podes ser ser empreendedor e empregado. trabalhar por conta de Pensa na outra. mais-valia Exato. que é por uma empresa Como é que contratar uma uma pessoa- pessoa com um perfil empreendedor, Como que é é que uma uma pessoa pessoa se que pode tornar ou deixar vir este empreendedorismo que há em si ou que não há, mas que que precisa é, sentes a de. empresa como se ela fosse tua, Sim. trabalhas para acrescentar valor, propões ideias, propões-te a fazer, És curioso, és inquieto, queres és acrescentar. criativo e Sim. isto é um perfil empreendedor, não é? Do ponto de vista de personalidade, Certo. a trabalhar por conta de outrem. Portanto, Uhum. o empreendedor não tem. Quem me dera a mim Quem me- só contratar pessoas com perfis Sim, empreendedores. quem me dera a mim que todas as pessoas tivessem este espírito, não é? Certo. Por acaso. Mas Isso é eu arranjo benéfico para bastante. qualquer organização. Mas às vezes ainda se é assim um bocadinho quadrado a olhar para isso, não é? Tipo, o que é que uma pessoa faz, para além de se despedir, o que é que uma pessoa pode fazer quando esse seu espírito não é bem aceito na política da empresa ou na Tens que filosofia procurar dessa outro empresa? caminho, Claro. claro que isto é um casamento, não é? É duas Exato. partes, portanto tem que haver do lado da pessoa essa iniciativa e essa vontade e do lado da empresa de a acolher, abertura, obviamente, exato. de abraçar e de dar força e dar esse espaço e essa liberdade para criar, porque na verdade também não adianta dizer que sim e depois num momento cortarem as pernas e dizer, não, olha, a ideia foi boa, mas não vai Mas ser o possível tempo todo. implementar. E de facto o que a Silvia traz é que tem essa liberdade, mete a mão na massa e faz acontecer e depois todos os benefícios que traz para a empresa, mas tem que haver essa cultura e tem que haver essa E tu abertura. tens, na Zillian há pessoas empreendedoras Há pessoas muito empreendedoras, eu acho Que que é nós uma temos das coisas que tu valorizas? é uma coisa que eu valorizo imenso, as pessoas que trabalham connosco, nós somos uma equipa pequena, as pessoas que trabalham connosco sentem a empresa e a marca como delas e no final do dia somos uma família, portanto, claro que nem todas as pessoas não são todas assim, pessoas muito importantes são assim, mas acho que também isto vai passando, não é? Porque mesmo que tu não sintas logo desta forma, o trabalhares com equipas que respiram este ambiente, acabas por te influenciar positivamente. Sim, se calhar vai mais Sim, gente atrás, não sim, é? Tipo, sim. acaba por E essa influenciar tudo liberdade à é volta. fundamental, eu acho, de poder, das pessoas saberem que podem sugerir, criar, acrescentar. Eu acho que eu lembro de entrevistar no Profiler, logo dos primeiros episódios, uma convidada que me comentava que há imensos anos atrás teve uma colaboradora que lhe foi propor montar uma área de negócio de uma coisa que era inimaginável algum dia ser algo. Mas como a empresa em si é uma empresa de abertura onde as pessoas podem propor ideias, de experimentar e ver o que é que acontece, uma vez mais, embora a ideia lhe tivesse parecido uma coisa completamente surreal e que não ia a lado nenhum, Respirou fundo e foi respirou fundo apresentar. e disse, então, com certeza, tenta, monta um ok. business plan, vê o que é possível. E essa área hoje em dia é uma das áreas mais rentáveis que eles têm dentro da organização, porque alguém Então, É teve uma espetacular. mente muito à frente, 10 anos à frente dos outros todos. Às e vezes é uma fez- questão de timing também, não é? Às vezes é uma questão de timing, sem dúvida. As pessoas ainda não estarem bem a ver e há alguém que já está ali. a ver. Mas de haver aqui do outro lado Essa abertura. esta abertura de Certo. eu não vejo isso acontecer, mas Mas vai lá, vai lá, experimenta, porque tenta. mesmo que corra mal, tu vais aprender alguma coisa com isso. E muitas E vezes nós aprende-se temos muito, menos. não é? Aprende-se muito na queda. não é? Aprende-se muito na queda, falha, naturalmente. Sem dúvida. Porque vais ter que parar, perceber. E nunca mais lá voltas? Não sei, se calhar voltar. voltas. Sim, ou pelo menos igualzinho já voltar. não vais fazer, não é? Ou já Se aprendeste queres um algum- resultado diferente, em princípio Claro. não vais fazer exatamente Exato. igual, né? Em princípio. Em princípio, não é? Mas tentas- mas este espaço é que é interessante, que é permitir que as pessoas falhem. Tu teres segurança naquilo que tu fazes para saber que eu vou experimentar, posso falhar, mas se falhar não tem problema, dão-me espaço a que eu falhe. Ter espaço para falhar é hoje uma coisa completamente crucial ao desenvolvimento de cada Sim, porque só profissional. assim é que cresces. Incrível. É. Sim. Tu precisas Isso de já- ter esse espaço e não ter esse medo de falhar, não é? E não sentires que falhar vai ser um problema na empresa. Sim. Por isso é que eu digo muitas vezes que é, levanta a mão, propõe, Sim. que tens uma ideia, materializa essa ideia num formato em que possa ser passível de ser explicada a outra pessoa e experimenta, vai à procura de retorno. Qual é que é o problema em experimentar? Não é? E para mim que tenho o síndrome da perfeição é uma grande evolução. Sim, porque às vezes isso é o grande inimigo, não é? A vergonha, a perfeição, a vergonha de falares e dizeres eu tenho aqui uma ideia, também acontece a algumas pessoas, não é? O medo de falhar e o medo que isso tenha consequências, não é? Tipo, agora falhei nisto, vão-me despedir. Sim, Sim, ou que fiques com a imagem. Eu lembro-me quando, com o tema do Profiler, que me vinha propor
na verdade, a fazer entrevistas, que era uma coisa que eu já fazia há tantos anos, e fui estudar, fui fazer alguns cursos para tentar perceber algumas coisas do ponto de vista de comunicação, que me dissessem, olha, isto podes fazer melhor, não digas isto assim. Eu, como tenho alguma tendência em falar depressa, às vezes comia algumas palavras e, portanto, ainda como, mas como já ganhei consciência, já é uma coisa que eu conscientemente tento trabalhar, e perguntam-me assim, mas era preciso fazer isso para fazer o Profiler? Se calhar não, Sim. não é? Mas como eu quis tentar reunir um conjunto de competências antes de me propor a fazer, fui. Hoje já não penso nisso, não é? Porque Sim. já é uma coisa, 140 e tal episódios depois, já não é uma coisa na qual eu penso quando estou a conversar. Só me sento a conversar. Aprendi só a sentar-me a Sim. conversar. Tão bom. E conversar, podíamos falar em ouvir, não é? Porque também é uma coisa muito importante e as pessoas não se sentem muito ouvidas hoje em dia, não é? Ou então falam muito, mas não ouvem o outro. Sim. Acho que acontece muito, não é? E é tão bom quando tu estás só aqui a ouvir, e não é? Eu Mas não tens de sei, ter essa adoro. disponibilidade e tens que gostar de ouvir e tens que, Sim. não é? Eu Também é adoro também. também é um tipo de personalidade, não é? Um bocadinho. Sabes que eu às vezes digo, agora ouve-me como se não tivesses que me responder a seguir. Porque normalmente nós ouvimos para responder. Exatamente. Certo, é verdade. E eu digo, agora ouve-me como se não tivesses que me dar uma resposta daqui a pouco. Isso é ouvir em Ouve só, profundidade. ouve só, Ouve só. não é? Sim. E ouvir é ótimo, não é? Tão bom e tão importante e é raro aquelas pessoas que ouvem mesmo, não é? Que não estão à espera que tu digas alguma coisa, não é? Sabes que isso também se pode trabalhar. Então, Ou seja, se nós formos conscientes disso que tu acabaste de dizer, que é, eu tenho alguma dificuldade, de facto, de parar completamente e só ouvir o que quer que seja a outra pessoa, sem o que estou a ter, ouvir. eu às vezes estou a contar uma coisa e a pessoa está normalmente a Outra pensar para ela, não é? Tu estás a dizer a tua experiência e ela está a pôr, mas eu. Está a pensar para te responder. Sim. Pois. E a pôr-se na sua experiência. Mas eu também vivi isso, só que, não é? É um bocadinho, as pessoas põem-se sempre, e é muito raro só se ouvir. Sem Sim, se, porque tu para sem ouvir isto se, tens que estar sem totalmente julgamento, focada na não outra é? pessoa, Sem julgar, sem julgar, só sem ouvir. interiorizar, Sim. sem, como é que se diz? Tipo, espelhar. Sabes Não que é? talvez por eu, Não pode ser um espelho. talvez por eu entrevistar pessoas há tantos anos e quando tu estás a entrevistar alguém, tu tens genuinamente que ouvir as pessoas, não é? Porque tu depois vais defender os perfis perante os teus clientes. Eu tenho que saber apresentar aquela pessoa e contar ao meu cliente porque é que eu acredito que aquela pessoa é válida para a Para função aquele. que ele está a querer recrutar. E, portanto, eu tenho mesmo que me sentar a ouvir. Mais do que me sentar a ouvir, tenho que conseguir, de facto, extrair a informação que eu preciso para depois fazer a ponte. Por isso é que eu digo, Isso é tipo um padre e Deus, não é? Está a ouvir e depois diz: olha, são 3 Ave Maria. e, portanto, por isso é que eu digo que acredito que isso seja uma competência que se possa mesmo trabalhar quando tens consciência que precisas de trabalhar, porque te sentas só a ouvir. Portanto, a pessoa vai falando, não interrompes, não é? Porque quanto mais nós Sim. formos interrompendo, a pessoa quebra o raciocínio, se calhar já não diz tudo o que iria dizer se nós não tivéssemos interrompido. Portanto, parar mesmo para ouvir é um E se calhar exercício muito interessante. se calhar já se julgou e diz: afinal, não, se calhar é melhor eu não dizer isto. E já está a retrair o que ia dizer. Quanto mais a pessoa se sentir à vontade, Claro. mais Mais. fala, mais conversa, mais solta a informação, não é? Que para mim essa informação é completamente crucial. E portanto, se calhar por defeito de profissão, sentar-me, fazer perguntas e ouvir Exato, respostas é também uma coisa que eu estou muito habituada, que é uma coisa que muitas vezes me dizem nos meus episódios, que é que os teus convidados falam imenso tempo seguido. Sim, porque eu só me sento Não para... é como a caravana. A caravana aqui é tipo. Que muita gente diz: a Rita interrompe e não sei o quê. Eu tento explicar. Não é interromper, isto é como tipo uma caravana, não é? Como eu levar um melhor amigo na minha caravana e vou passear e nós. Não é? Ou quando se juntam mulheres, taca, 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 interrompemos-nos todas com amigas e não sei o quê, não é? E é o espírito da caravana. formato, É o claro. formato. Sim. E tu também ouves? Eu acho que sim, é difícil para mim fazer esse exercício de autoavaliação, mas recebo esse feedback, o mesmo feedback que a Silvia estava a dizer, que as pessoas que ouvem o podcast dizem que eu dou realmente espaço às pessoas para falarem e que ouço. Eu gosto genuinamente de ouvir as pessoas e acho que ouço com a máxima atenção, porque na verdade acho que não é por nada, é porque estou
interessada em ouvir o que é que elas estão a dizer e enquanto ouço estou a pensar o que é que elas querem dizer com aquilo e a tentar perceber o porquê de elas estarem a dizer aquilo e se calhar faço essa interpretação do que é que eu estou a ouvir. Não de pensar como é que seria comigo, mas de tentar aprofundar porque é que essa pessoa chegou àquele momento. Ela está a dizer aquilo porquê é que se sentiu frustrada, não vale a pena estar a divagar. Mas sim, acho que ouço, acho que é uma característica que tenho, porque gosto genuinamente de ouvir, gosto das histórias e gosto de perceber porque é que as pessoas estão ali e estão a partilhar aquela informação. Isto é válido para tudo, mas sim. Deixa-me só perguntar, já agora tenho aqui duas experts. Eu tenho muita gente que tem pequenos negócios, não é? Que me ouve e que, aliás, estão a fazer coisinhas, não é? Sim. E estão a ouvir podcast, por isso é normal que o meu público tenha muitos mini negócios, não é? Certo. Mas que muitas vezes pensam em crescer e em, não é? O que é, tipo, qual é a base do empreendedorismo para uma pessoa que quer, se calhar, pronto, é aquela coisa do... É um segredo bem guardado, não é? Não, isso não existe. Mas como é que uma pessoa pequenina, com o seu negócio, quais são os primeiros passos que ela deve dar para se fazer crescer o seu negócio? Depende do negócio, naturalmente, mas se formos para um exemplo, estás a fazer com as mãos. Portanto, Sim, estava a fazer, desculpem, para quem está só a ouvir, estava a fazer tipo um crochê, uma costura, por isso, pegando num produto que a pessoa cria, para fazer crescer vai ter que ganhar escala, não é? Vai ter que produzir várias quantidades. Certo. E portanto é a resposta, não é? Depende sempre da venda, não é? Portanto, vai ter que procurar, se quer crescer, vai ter que procurar mais sítios onde possa vender. E depois no dia em que precisar de mais mãos vai ter que pedir mais produção. Certo. O que eu acho é que o passo do crescimento está muito relacionado com o tu não centrares tudo em ti. E quando uma pessoa começa, faz tudo sozinha. E isso é super difícil porque passares daí para ter 1, 2, 3, 10, 20, 30 pessoas a trabalhar contigo, tu tens que te predispor a não fazeres tudo à tua maneira. Até porque tu não vais potenciar a empresa fazendo o que não gostas, não é? Tipo, nunca vai ser tipo incrível. Mas tu quando começas um produto ou quando começas um negócio, à partida gostas do que estás a fazer, não é? Não, mas imagina, podes gostar de fazer a costura, mas tipo, vais para a contabilidade e não é? Sim, portanto, se calhar isso é o delegar coisas em que não és boa, se calhar... Começas por delegar o que tu não gostas de fazer, sem dúvida, mas sobretudo, mesmo o que tu gostas de fazer, se tu quiseres crescer, tu vais ter que ter a disponibilidade mental para as coisas não acontecerem exatamente como tu fazes, e tu tens que sair de dentro do problema. Porque para ser feito exatamente como tu queres, só tu é que vais fazer. Tu podes ensinar as pessoas, mas no final do dia elas vão ter o espaço delas, e lá está, defendendo que elas têm que ter a sua criatividade e a sua liberdade, elas vão fazer... Obviamente com orientações, mas vão fazer com o perfil delas. E tu tens de estar disponível isso para é uma coisa de humildade, não é? De largar, sim, de largar, libertação, não é? Tipo, eu não... Não, e acreditar que há outras maneiras de fazer e a tua pode não ser a melhor. E podem vir pessoas que sabem mais do que tu, isto já num estágio mais avançado, mas que sabem mais do que tu e tu queres aprender com elas. E eu acho que crescimento só vai existir se tu estiveres verdadeiramente disponível para aprender, porque só vais crescer se tu aprenderes pelo caminho. A Madalena há pouco falava que o tema do empreendedorismo era um tema até um bocadinho solitário. Eu acho que há aqui uma questão que pode... e mesmo a quem não é empreendedor, ter negócio próprio ajuda, que é o tema da mentoria. Sim. Nós procurarmos ter pessoas um mentor formal ou informal. Acho que essa parte, eu quando tive o primeiro mentor formal, percebi que afinal eu tinha tido imensos mentores informais ao longo da minha carreira, portanto não tem que ter essa formalidade, mas é alguém com quem tu te sentas, com quem conversas, com quem trocas ideias, que percebes que já fez outras coisas, umas melhores, outras piores, e que te vai de alguma maneira dando algum tipo de guia, de ideias, de pensamentos, ou até só ouve, uma vez mais, voltamos ao tema do ouvir, as dores que estás a sentir, aquilo que te está a custar, as expectativas que tu tinhas versus a realidade que estás a enfrentar, mas porque na mentoria tu sentas-te a conversar, a partilhar, e aquilo que vai acontecendo é que te vão fazendo perguntas para tu chegares sozinho às tuas próprias respostas de alguma maneira, partilhando experiências. E, portanto, isso
para o empreendedor, no ponto de vista de tenho um negócio pequeno, que dá muito trabalho montar um negócio de raiz, muito trabalho, sobretudo para fazer escalar quando é uma pessoa única, escalar num indivíduo único é muito complicado, e portanto são tantas os chapéus que tu tens que pôr na cabeça entre a contabilidade, o vender, os fornecedores, a execução pura, a criatividade. Mandar para a transportadora, quer dizer, sim, nunca Os mais. correios, são tantas coisas em simultâneo que pedir ajuda neste sentido de por onde é que eu vou, o que é que eu estou a fazer, onde é que eu me posso centrar mais, quais é que são as minhas oportunidades, alguém que conheça o mercado no sentido de perceber qual é que pode ser o caminho. E um bocadinho às vezes também, porque as pessoas há muitas ideias, não é? Mas às vezes nós estamos a ter uma ideia exatamente igual a uma ideia que acabou de acontecer ontem. Se calhar não pode ser por aí. Ou então temos que ter algum fator completamente diferenciador. Mas eu acho que eu pelo menos consigo chegar a imensas conclusões e ajustar as minhas ideias quando eu converso alto com outra pessoa. A mim Quando ajuda-me. Até porque hoje em dia, quer dizer, é muito difícil ter-se ideias, não é? Porque basicamente está quase tudo inventado, não é? Portanto, é ires buscar daqui, ires buscar dali, não é? E seres genuíno no teu negócio e, não é? Trazer isso, porque... Mas normalmente uma ideia nasce de um problema que tu identificas. Tu Exato. identificas um problema ou uma necessidade, Uma que não necessidade. está a ser satisfeita e... Ou então um crescimento então que queres dar, um reinventas passo, outra, não é? ou Um então passo que queres dar. Sim, ou então reinventas uma necessidade já satisfeita, mas que agora pode ser Exato. satisfeita de outra forma, não é? Mas a ideia nasce muitas vezes daí, do problema que tu identificas, Claro. e da necessidade que tu identificas que não está satisfeita. Mas, Ou que te pedem, não é? Muitas vezes estes negócios já têm públicos que já pedem, olha, já pensou fazer, Sim. acontece muito, não Sim. é? De, porque é que a Rita já pensou fazer isto? Às tantas, os teus clientes Sim, ouvir acabam os por clientes. te trazer outras coisas e outras necessidades que tu... E depois eu também estava a pensar isso, que às vezes estes negócios que também falavas em solidão, que são tão pequeninos e a pessoa está ali tão na sua quintinha que Tens que criar uma rede. Sim. Nesses negócios a minha sugestão muito clara Sem é dúvida. criar uma rede. Uma rede que até podem ser pessoas exatamente na mesma área, mas onde sem sentas medo da conversas. concorrência, porque também vejo muita gente com medo de este roubou-me isto, este fez-me aquilo, este copiou aquilo. Mas sim, se É um estiveres risco que presa a tens esse que medo, correr. não vais fazer Não nada. vais. Sim. É Não podes estar abrir presa. e pensar que juntos Sim. Voltamos sempre Sim. aos juntos somos mais fortes. Sim. Sim, mesmo. Até porque tu podes ter uma ideia que o teu concorrente também tem. Vou dar um exemplo, que até podem ser parecidos, mas o facto de tu conversares com ele abertamente, uma lógica, numa Certo. coisa saudável, pronto, não quer ser muito, parecer muito que vive uma vida muito romanceada, mas Sim. eu acho que identificam juntos, olha, tu estás a trabalhar aqui, eu estou a trabalhar aqui, mas esta área ainda não está, e por que não fazer uma colaboração e unir esforços para satisfazer essa necessidade. Sim. Eu acho que as colaborações fazem imenso sentido, nós fazemos imensas Fazem colaborações, imensas colaborações, não é? e começámos a fazer já há imenso tempo atrás, precisamente com isto, quer dizer, tu tens determinada característica, nós temos outra, vamos juntar forças, falo para o teu público, tu falas para o meu. Eu acho que o mundo mudou imenso nesse sentido, porque era muito mais individualizado e eu vou e eu consigo e eu Sim. vou sozinho e vou provar. E hoje em dia é tipo, nós vamos, não é? Acho que mudou muito. Temos no caso do fixe produto, também, eu não, tem que ver com os eu não gosto de perfis, mas trabalhar no caso dos sozinha. serviços, estamos a falar de produtos, Sim. mas se for serviços, Sim. o serviço é o reflexo de ti própria. Portanto, pelo facto de eu e da Sim. Madalena prestarmos o mesmo serviço, não significa que a percepção do cliente seja exatamente Exatamente igual. a mesma coisa, claro. Porque o serviço é o reflexo de nós próprios, não é? E nos produtos, estava há pouco a falar do tema da costura, do crochê, quer dizer, cada artista tem sim ou sim o seu cunho. Eu posso ter duas Exato. pessoas que fazem exatamente a mesma, aplicam mesmo exatamente a napron. mesma técnica. Exato, o mesmo napron, mas são completamente diferentes porque... São coisas completamente distintas e, portanto, a concorrência no limite obriga-te a quê? A seres melhor? Mais exigente, claro. Isso não é natural, isso não é, Claro. em princípio, uma coisa menos positiva. Se E eu até tiver se que ser vê, melhor. por exemplo, muito... Eu vivo numa terra que tem imensos restaurantes e eles acabam por nem ser concorrentes uns do outro. Eles acabam por atrair para ali muita gente. E entre depois, ajudam-se. sim, depois o que está cheio, não é? Acaba por libertar pessoas para os outros. Portanto, eu acho que até se vê já muito isso mesmo. Talvez até seja por isso que nos shoppings estão... não é? Não sei muito bem a lógica dos shoppings, mas estão as lingeries todas de um lado, as roupas não sei quê, as perfumarias todas não sei quê, porque acabam por se juntar Por área de negócio. por área sim. de negócio.
isso terá outras para ser respostas mais mais fácil, técnicas, não é? mas Para sim, ser mais fácil a sim. pessoa encontrar o que quer ali naquela zona. Talvez seja. Shoppings é tema da Madalena, não percebo nada de Exato. shoppings. Não sou especialista em shoppings, as lojas são em lojas de rua. De rua. Porquê, já Mas agora? sim. Porque preferes? Nunca Ah, ponderaste ir para um shopping? Não, se calhar não posso É voltar a fazer assim, esta pergunta. podes perguntar à vontade, és livre, não é? És livre, o Eu sei. podcast é teu. Sim, tu podes fugir à Nós, na pergunta. verdade, já tivemos em Braga uma loja em shopping, mas foi noutra altura e noutra fase. Nós privilegiamos lojas de rua porque achamos que, primeiro, que conseguimos trazer mais proximidade com o cliente, conseguimos ter mais personalidade, sobretudo o tema da personalidade é uma questão muito importante para nós, porque se calhar num shopping tu tens mais dificuldade, há bocado estavas a dizer, tens a zona das lingeries, a zona A zona das sapatarias? e nós temos um território, para nós é importante ter um território único e trazer Sim. experiência para o cliente, e nós acreditamos que E conseguimos. até assim um bocado de mood. Sim, Vais na rua a sim. andar e é tipo confortável andar com Zília, não é? Mas é Na mesmo calçada de importante- Lisboa. Sim, é mesmo importante o tema da experiência, e nós acreditamos que trazemos mais experiência e conseguimos acrescentar mais experiência na loja de rua do que em centros comerciais. Não quer dizer que amanhã Não esteja. Claro. não possamos estar, mas hoje, mas tem sido esta a nossa posição. Pronto, e entretanto, é importante as marcas, não só podcast, mas diversificarem a sua área de comunicação, irem experimentarem também outras coisas, não é? E terem uma voz. E também acho que é engraçado que as marcas humanizarem-se, não é? Acabam por se ter uma cara. Tipo, agora as pessoas sabem que tu és da Zília, não é? Acaba por humanizar um bocadinho a marca, que também foi muito importante e também aconteceu muito pós-pandemia, não foi? Sem dúvida. No caso da Zillion é mesmo uma realidade. Sim. A marca comunica sempre sem pessoas, Sim. comunica com modelos. E de facto sempre foi essa a comunicação, e é realmente uma realidade. As pessoas valorizam essa humanização, valorizam as histórias, valorizam quem é que está por trás. Sim. Acabam por se ligar mais e, não é? Sem dúvida, Criar mais. porque no final do dia estão a comprar a ligação, a relação que criaram, independentemente quase do produto em si. Mas de facto não foi com essa intenção Sim. direta, mas é realmente o que acaba por acontecer porque acaba por dar a cara no Sim. podcast, e há essa Acho que a Rita há bocadinho falava no tema da experiência, eu do lado de cá, por exemplo, enquanto consumidor, não é? Começámos muito a ouvir falar na experiência. Eu recordo-me sempre da hotelaria, não é? Nós deixámos de marcar uma noite no hotel para ir dormir, para ir ter uma experiência num determinado hotel, porque os hotéis começaram a vender experiências e não dormidas, digamos assim. Não sei se esta expressão se pode dizer assim em hotelaria. E eu acho que isso começou a verificar o tema da experiência nas marcas Até de uma forma shoppings, generalizada. Até nos shoppings todos eles já têm a experiência, têm a árvore de Natal, a chegada do não sei o quê, estão sempre a oferecer coisas, o coisa de maquilhagem, eles estão sempre, não é? E por isso que, Vê-se independentemente que é a da marca, do experiência. produto, do serviço que tu prestes, não é? A título individual, em conjunto, o que seja, a experiência que tu proporcionas ao cliente tem imenso impacto naquilo que é o cliente ficar fidelizado ou não ficar fidelizado. Porque tu hoje tens tanta oferta, não é? Vamos por aí, que é, se eu for a um sítio qualquer e for menos bem atendida, eu tenho a hipótese de ir a outra marca que eu quero e já não vou àquela. E, portanto, significa que a minha experiência naquela deslocação, ou mesmo na compra online, não foi a mais agradável possível. E no serviço é igual, não é? Portanto, ou o cliente sente, de facto, que tu geras um valor acrescentado, que trabalhas o serviço que estás a prestar de uma forma individualizada, em função daquilo que te dizem, que te pedem, com atenção, com tempo, que aí vamos a outra questão, não é? O empreendedorismo, a pessoa a ter não sei quantos chapéus, como é que é feita esta gestão de tempo? E hoje a experiência requer generosidade no tempo que damos aos outros. Certo. E hoje sentes cada vez menos generosidade no tempo que dás aos outros. Porque parece que estamos todos a fazer as coisas um bocadinho mais a correr, porque vive-se um bocadinho mais depressa do que se vivia. E, portanto, esta forma como tu prestas o teu serviço, como vendes o teu produto. Se eu entrar na loja da Madalena e perceber que a colaboradora me está a atender à pressa porque tem que ir fazer outra coisa qualquer, ou porque está na hora dela... Quer dizer, generosa no tempo até pode ser extraordinária, mas generosa no tempo e na experiência que me está a proporcionar não é certamente. Claro. E, portanto, que amanhã não entra naquela...
entre na outra. Não é o caso, naturalmente, felizmente. Mas, e isto eu acho que tem muito impacto naquilo que é a progressão do teu negócio. Eu tenho algumas pessoas próximas que têm negócios individuais e pequenos, e cada vez que eles têm estes temas de workshops com 6 ou 7 pessoas, parece uma coisa minúscula, mas é que aqueles 6 ou 7 tu consegues prestar uma qualidade de serviço, de atendimento, que ficam, e a seguir fazes com outro. Portanto, e isto vai... O que eu sinto às vezes nestes negócios mais pequenos e de pessoas com quem eu vou conversando e outras que entrevisto, é que, como é tudo tão rápido, parece que não damos tempo às coisas de crescerem. Sim. Ou seja, não funcionou neste tempo, já não vai funcionar. Se calhar precisa de um bocadinho mais tempo. Claro. Sem dúvida, e às vezes o timing que falávamos há bocadinho está relacionado com isso. Não foi lançado no tempo certo, não se deu o tempo certo e passou. Desculpa interromper. Não, é exatamente isso. Portanto, e quando é que se sabe, temos que acabar, porque já estamos aqui. Mas só para terminar a questão da experiência. Mas como é que se sabe que então acabou o timing? Não sabes. Não sabes. Pode ser lançado, perdeste uma oportunidade, podes lançar mais tarde e já não teve sucesso, e se calhar se tivesse sido lançado antes, teria tido. Ou até aconteceu ou pode estar só relacionado com a capacidade que já não tens de investimento, não é? Nós estamos sempre aqui de falar em criar negócio, não etc. É só assim. Certo. Mas há toda uma estrutura de investimento que requer, maior ou menor, não interessa, e depende de quanto tempo é que tu te podes permitir a ti própria estar nesse sentido do investimento. E cada um de nós tem a sua própria realidade desse ponto de vista, não é? E portanto isso respirar fundo, largar, aceitar a falha, não é? E seguir. Se for essa a opção, se essa for a única opção, então é aceitá-la, fazer as pazes com a falha. Exato. Só para terminar o tema da experiência, e porque é uma realidade que para nós sempre foi uma preocupação desde que nascemos, com o cheiro que estava na loja, com a experiência, com a imagem visual, com o atendimento dos clientes. Esta experiência tem que estar totalmente focada no cliente, e portanto, se tu te puseres nos pés e nos sapatos do cliente e pensares exatamente o que é que tu queres e o que é que tu valorizas, a experiência tem que estar sempre pensada e virada para aí. E uma das coisas que nós sempre valorizámos e que recebíamos feedback dos clientes e recebemos ainda hoje, e que é de facto uma coisa que valorizamos muito, é que é uma experiência boa, as pessoas saem contentes, sentem-se especiais, e mesmo quando há eventos ouvidas, sim, às vezes há um tempo de ouvir grande, há shoot therapy. Exato. Mas tu sentires-te especial no final do dia é o que nós queremos fazer, e é como nós queremos que os clientes se sintam, e isso eu acho que faz a diferença. Quando tu queres impactar os outros, é no fundo ouvi-lo e fazê-lo sentir-se especial. Olha, então, ouvirem estes podcasts incríveis. Vocês estão a gravar agora neste momento? Estão em pausa? Sim, não, estamos a gravar. Estou a gravar a terceira temporada. E eu nunca fiz temporadas. Pois, eu também acho que fiz e depois deixei, já não sei, já me perdi. As temporadas vêm quando é preciso fazer pausas. Exato. E pronto, Profiler. Também tem imagem, YouTube? Também tem YouTube e Spotify, e a Zillion Sapateado também tem Spotify, também YouTube, imagem, claro. Apple Podcasts, as plataformas também todas. Começaste só com som? Não, comecei logo com vídeo, imagem, porque foi os 3 episódios corajosas. E era importante do ponto de vista de conteúdo da marca ter imagem, portanto desde o início que temos imagem. Pronto, irem ouvir, irem escrever, também podem, se as pessoas quiserem perguntar alguma coisa, tirar dúvidas, não sei o quê, das vossas profissões e da vossa experiência, lá está, podem ir lá, não podem? Podem, claro. Estamos disponíveis para contribuir o que pudermos. Espero que tenham vindo na caravana. A caravana assim olha, segue o seu rumo com conversas inspiradoras, sempre a pensar que podem ajudar alguém, e portanto, muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Bom. As vizinhas vieram na caravana. Obrigada. Beijinhos. Obrigada, Rita. Adeus, boa semana. Beijinhos. É o que vivemos desta caravana, viagem ao mais fundo interior. Da janela desta nossa caravana, pomos o caminho ao teu dispor. Pomos o caminho ao teu dispor.